Maior conquista, porque através dele já estamos procurando a reparação pelo labor no bem e pela reeducação dos costumes. Somente dessa forma somos capazes de vencer um dia após o outro, sem desanimarmos da oportuna semeadura de amor que começamos a plantar, independente das tormentas interiores provocadas pelo bisturi das dores emocionais que venhamos a experimentar. Só o bem repara o mal. Só o bem nos dará energias essenciais para continuar. Concluímos, portanto, que lutar e tentar, errar e recomeçar fazem parte da longa caminhada regenerativa, e somente uma atitude pode fazer com que o arrependimento transforme-se em loucura ou perturbação, fracasso ou queda, a desistência de tentar, pois assim transformaremos o arrependimento impulsionar em remorso estagnante e tortura mental o caminho do desajuste. Trabalhamos incessantemente pelo bem. E se algum de nós ainda nutre dúvida sobre o que seja o bem, guardemos a eloquente e universal fala do Espírito da Verdade. Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. 24. Ícones. Entretanto, abandonando de tudo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 2. A palavra integral significa por inteiro, total. Quando mencionamos o homem integral, estamos referindo ao ser na sua completude, a integração de todas as suas partes num todo. O homem integral harmoniza os seus opostos e resgata a sua identidade original, já que ao longo da caminhada evolutiva estruturou uma imagem irreal do eu divino no espelho da vida mental que nomeamos como falso eu, com a qual temos caminhado há milênios no trajeto de evolução. A vida dialética tem aparentes contradições, porque consiste de opostos que são, em verdade, complementares. Basta observar noite e dia, vida e morte, verão e inverno, razão e intuição, bem e mal, claro e escuro, masculino e feminino. Sem os opostos não existe a vida. Aprendemos, no entanto, a estabelecer divisões, uma visão cartesiana de partir o indivisível, estabelecendo assim a luta contra o que se convencionou considerar como sendo mal, não aceitável, feio e inutilizável. Nasce então o conflito, a perturbação, a cobrança. Olhar as duas faces da moeda é uma grande sabedoria de vida. É uma atitude saudável a ser cultivada com cuidado no processo de transformação, que é a grande razão de nossa peregrinação pela Terra. Luz e sombra são opostos. No entanto, uma depende da outra, assim como o passo da perna direita depende do passo da perna esquerda. Luz e sombra, perfeição e imperfeição são faces de uma mesma estrutura da alma, razão pela qual será impróprio adotar o conceito de eliminação para os assuntos da vida interior. Nunca eliminamos uma parte e a integramos. Contudo, esse processo de integração gera um doloroso sentimento de perda, necessário ao progresso. Perde-se o velho para construir o novo. Na verdade, efetuamos uma reconstrução marcada por etapas desafiantes. Perde-se a velha identidade e não se sabe como construir o que se deve ser agora, a nova identidade. O conhecimento espírita é uma mola propulsora de semelhante operação da vida mental. Ao adquirir a noção da imortalidade, a alma sensibiliza-se para novas escaladas. Decide pela transformação, mas observa da pronto que mudar não é tarefa simples, que se concretiza de hora para outra. Assim, enquanto a criatura não constrói o homem novo e singular, único e incomparável que todos deveremos erguer na intimidade, ocorre um natural processo de imitação que o leva a fazer cópias de conduta do que lhe parece ser ideal. São os estereótipos espíritas, referências que adotamos, espontaneamente, para avaliar o proceder parente à nova visão de vida. Por um tempo esse será o caminho natural da maioria dos candidatos à renovação de si mesmos. Carecem de referências externas que funcionam como boias indicadoras para a sua elaboração interior dos conhecimentos novos. Um livro, um palestrante, um devotado ceareiro da caridade ou mesmo um amigo espiritual poderão se tornar bússolas para o progresso pessoal, o que é muito natural. Porém, semelhante identificação natural pode adoecer em razão de vários fatores dolorosos para a alma e reforma íntima, ensejando que essa relação educativa com os referenciais caminhe para matizes diversos. Um dos mais comuns desvios nesse tema é a idolatria.
Idolatria é o excessivo entusiasmo e admiração por uma pessoa com a qual partilhamos ou não a convivência. São oradores, médiuns e trabalhadores que costumam destacar-se pelas virtudes ou pelas experiências, e que são tomados à conta de ícones, com os quais delineamos a noção pessoal de limite máximo ou modelo para os novos passos assumidos na caminhada espiritual. Os ícones na história grega são as divindades que representam valores excelsos e santificados. Sem considerar os naturais sentimentos de admiração e entusiasmo dirigidos a quem fez por merecê-los, quase sempre nas causas dessa idolatria encontra-se o mecanismo defensivo da mente, pelo qual é projetado no outro aquilo que gostaríamos de ser. Dois graves problemas, entre os muitos, decorrem dessa relação idólatra: as exageradas expectativas e a prisão aos estereótipos. As expectativas transferidas ao ícone carregam desejos e anseios que se tornam âncoras de segurança para os problemas individuais. Caso a criatura habitua-se ao conforto de escorar-se psicologicamente no outro e fugir do seu esforço autoeducativo, passará ao terreno das ilusões, sentindo-se e acreditando-se tão virtuosa ou capaz quanto ele. Ocorre então uma absorção da identidade alheia como se fosse sua. É como ser alguém através dos valores do outro. Quanto aos estereótipos, vamos verificar uma outra questão que tem trazido muitos desajustes: o hábito do dogmatismo, uma velha tendência humana de ouvir a palavra dos homens santificados pela hierarquia religiosa. Pessoas que se tornam carismáticas pela sua natural forma de ser ou pelo valoroso desempenho doutrinário são, comumente, colocadas como astros ou missionários de grande envergadura, fazendo, de seu proceder e de suas palavras, ideias conclusivas e definitivas sobre as mais diversas vivências da espiritualidade, ou sobre quaisquer problemáticas humanas, como se possuíssem a visão integral de tais questões. Quaisquer dessas vivências, expectativas elevadas ou criação de modelos podem nos trazer muita decepção e revolta. Somos todos aprendizes, uns com mais, outros com menos experiência. Todos, no entanto, sem exceção, como aprendizes do progresso e gestores do bem. Podemos sempre aprender algo com alguém, desde que tenhamos visão e predisposição à alteridade. O que hoje entendemos como sendo excepcional em alguém, amanhã poderá não ser tão útil para a nossa percepção mutável e ascensional. Por mais bem-sucedida a reencarnação na melhoria espiritual, isso será apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Então por que glórias fictícias com ídolos com pés de barro? Missionários e virtuosos são muito raros na Terra. Para conhecê-los é muito fácil, nenhum deles aceita uma relação de idolatria, enquanto verifica-se outro gênero de conduta com muitos que se julgam ou são julgados como tais. Muitas vezes os ídolos espíritas que miramos não suportariam ter feridas as cordas dos interesses pessoais. Bastaria alguém cumprir o dever, ainda poucas vezes exercido, de questioná-los com fraternidade para se rebelarem. Acostumou-se tanto a essa convenção em nossos ambientes de cristianismo redivivo, que já não se indaga a filosofia, apenas se crê. Especialmente se determinadas fontes consagradas, sejam humanas, instituições ou mesmo desencarnados, expedem ideias ou teorias, não se pesquisa, não se analisa com a prudência que manda o bom senso, apenas crê-se. Não existem debates e, o que é mais lamentável, muitos corações incensados pela reverência excessiva não fazem nada para dela afastarem os menos vividos, os quais terminam, em muitos casos, como pupilos mimados e protegidos que fazem escolas. Apesar da constatação desses malefícios, tudo isso faz parte da sequência histórica de nossas vidas. Quando refletimos sobre a questão é no intuito de chamar a atenção de todos nós para os prejuízos de continuarmos cultivando semelhantes expressões de infantilidade emocional. Existe, de fato, uma velha tendência que nos acompanha, a qual podemos declinar como hábito da canonização psíquica. Muitos ídolos adoram as bajulações e burburinhos em torno de seu nome. São folgas que não deveríamos buscar para nossa vida. Os ídolos deveriam se educar e educar os outros para assumirem a condição de condutores, aqueles que lideram promovendo, libertando, e não fazendo coleção de admiradores para alimentar seu personalismo. Como bons espíritas, apenas começamos os serviços de transformar a autoimagem de orgulho, profundamente cristalizada nos recessos da mente.
Quando adornamos qualidades e virtudes que imaginamos possuir, perdemos a oportunidade de sermos nós mesmos, de eleger a autenticidade como nossa conduta, de construir o quanto antes a nova identidade que almejamos. Inspiremo-nos em nossas referências, todavia, não façamos deles ídolos. Ouçamo-los, tiremos o proveito de suas conquistas, os respeitemos e façamos tudo isso com equilíbrio, nem mais, nem menos. Retifiquemos os nossos conceitos sobre lideranças no melhor proveito das oportunidades das sementeiras espíritas. Líderes autênticos são dinamizadores incansáveis da criatividade e dos valores alheios. São estimuladores das singularidades humanas. Por isso suas qualidades são empatia, confiança, capacidade de descobrir pendores. Líderes que se integram na dinâmica de agentes da obra do Pai assumem a postura de serem livres, sem apego às suas vitórias ou realizações. Sua alegria reside em ser útil e ver as obras sob sua tutela crescerem em satisfação coletiva. Dirigir, à luz das claridades espíritas, é valorizar o distinto, o diferente, e não apenas os semelhantes, atendendo sempre ao bem geral. Isso se chama conduta de alteridade. Expoentes sempre surgirão. O que importa é o que faremos deles ou com eles. Evitemos também a substituição que tem se tornado frequente, não os deixemos para ferrarmos as práticas. A isso se referia Kardec quando disse, entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. 25. Fé e singularidade. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Quando deixamos de reciclar nosso mundo íntimo, é comum fixarmos-nos em ideias e comportamentos que criam estilos invariáveis no modo de ser. É assim que muitas crenças, preconceitos, hábitos, condutas, chavões verbais e tradições são mantidos estagnados no tempo pela criatura em razão de sua forma de entendimento racional, decorrente de experiências que viveram da educação que recebeu desde o berço. A esse conjunto de valores damos o nome de certezas emocionais, ou seja, referências de vida da alma no campo de sua movimentação, através das quais o ser cria, trabalha e respira absorvendo e expressando sua personalidade. Considerando o estágio evolutivo da Terra, essas certezas do homem encontram-se entorpecidas pelo materialismo em milênios de repetição, considerando o fenômeno psicológico da permanência, a ilusão de querer manter para sempre em suas mãos aquilo que foi alvo de suas conquistas. Dessa forma, o individualismo sulcou traços morais e intelectuais marcantes que educaram o homem para o mal, em detrimento do nosso, meu filho, minhas palestras, minha casa, minha família e até minha religião. Esse fenômeno, do qual raríssimas vezes escapamos, conduziu muitos de nós, espíritas que declaramos possuir uma fé racional distante do dogmatismo, a uma postura de paralisia do raciocínio em muitas questões, as quais apelam para nossa urgente coragem de desapego e reconstrução pela oxigenação de nossas ideias e conceitos. A esse respeito, entre as infinitas reciclagens a fazer, vejamos uma velha e costumeira forma de análise sobre a qual nos debruçamos, quase todos nós, nos temas da vida moral do espírita cristão em torno da mensagem de Jesus. Já perceberam, meus companheiros, com que frequência empregamos as frases "é falta de evangelho no coração", falam do evangelho, mas fazem exatamente o contrário. Sem evangelho não teremos a solução. Chegaram em má situação na vida espiritual porque não viveram o evangelho. Falam de evangelho mas não aplicam. A ausência do evangelho sentido levou aquele grupo à derrota. Não são poucas as vezes em que, para explicar os motivos de fracasso ou de erro, assinala-se que a causa encontra-se na falta de viver os ensinos do evangelho. Absolutamente não ousaríamos contestar tal questão. Contudo, uma oportuna e desafiadora indagação precisa ser largada a título de repensar caminhos e abrir ângulos de enriquecimento no tema. Poderíamos, por exemplo, indagar para debate e atualização de nossos pensamentos o seguinte: por qual motivo as criaturas não vivem o Evangelho? De pronto surge uma resposta a chavão: porque é muito difícil seguir os ensinos do Mestre. Entretanto, para sermos sinceros conosco,
Essa resposta não explica nada palpavelmente. Então teríamos que aprofundar e questionar, e por que é tão difícil seguir os ensinos da Boa Nova? Aqui deparamos com um dos pontos de convergência mais comuns nos atendimentos que realizamos no Hospital Esperança, chamado exercício de impermanência, uma atividade de readaptação com espíritas recém-desencarnados que se fixaram em formas convencionais de pensar, e que cultivam a ilusão de terem alcançado pleno domínio sobre os assuntos da vida espiritual, sendo convocados a reexaminar amplamente suas convicções e aspirações para além da morte física. Por sugestão do benfeitor Bezerra de Menezes, vamos compartilhar algo sobre semelhante iniciativa com os amigos na carne, a fim de verificarem com antecedência uma filigrana das reciclagens a que somos convidados no país da verdade. O exercício de impermanência é constituído de ciclos de debate entre co-idealistas que já conseguiram recuperar-se de momentos mais dolorosos, ou ainda com aqueles que, mesmo guardando o relativo sossego interior adquirido na recém-finda reencarnação, carecem de reaver esse dinamismo mental de soltura nos conceitos e visões, para integrarem-se com o divino mecanismo universal da transcendência e da mutação. A esse fenômeno da vida mental chamamos de desilusão ou rompimento com as certezas amaras, colecionadas durante a passagem pela hipnose do corpo. Esse exercício tem etapas variadas, e entre elas o acesso do participante no campo mental a algumas matrizes emocionais, que funcionam como piso para muitas das atuais ilusões e certezas que carregam para a vida extrafísica. Uma das primeiras e mais motivadoras perguntas nessa tarefa, destinada especialmente aos seguidores de Jesus, é exatamente a que referimos acima: por que não se vive o Evangelho? O que impede o homem de aplicar os ensinos de Jesus? Por que tem havido tanto discurso e pouca prática nos últimos 2000 anos da Terra? É importante assinalar aos queridos amigos de Dial no corpo físico, muitos dos quais encontram-se angustiados com sua infidelidade aos textos e roteiros do espiritismo cristão, que ninguém em sã consciência deixa de aplicar intencionalmente o que aprendeu e, se o faz, ainda assim há questões muito profundas na intimidade do ser que merecem uma análise madura e caridosa, antes de nomear essa atitude de hipocrisia ou má-fé. Resguardar-se nesse enfoque habitual, que destaca a origem de todos os nossos problemas e dores devido à falta da vivência evangélica, tem levado muitos corações ao simplismo, incentivando o esclarecimento superficial com cunho religiosista. Temos fundamentos bastante sensatos no Espiritismo, para estabelecer pontes com todos os ramos da ciência e da filosofia, na dilatação de nossos olhares sobre essa indagação que poderão ampliar horizontes na construção da fé racional. A edificação do homem novo reclama, sobretudo, lucidez intelectual sobre as causas de nossas atitudes. Para isso, somente abandonando visões fixas e ampliando perspectivas de compreensão. Muitos corações bafejados pelas claridades do Espiritismo chegam por aqui como alunos que fizeram cola, ou seja, viveram às expensas dos que pensavam outros co-idealistas ou seguiram os ditados mediúnicos com rigor na letra. Em caso disso, deixaram de experimentar a mais notável vivência da alma enquanto na carne, a solidificação da fé raciocinante. Dizemos fé raciocinante porque ao se colocar que possuímos uma fé raciocinada inferimos que as noções de doutrina, por si só, são suficientes para gestá-la automaticamente. Todavia, mesmo com tanta luz nos raciocínios aurida com a literatura e os recursos de ensino usados nos centros espíritas, o desenvolvimento da fé pensante não ocorre por osmose, e sim por etapas pertinentes à singularidade de cada criatura. Não existe fé raciocinada coletiva, conquanto nosso movimento libertador, em razão de engessamento filosófico e tendências psicológicas dogmáticas, tenha se aferrado demasiadamente a padrões e convenções que estrangulam a criatividade e a liberdade de pensar. Fé raciocinada é um fenômeno psicológico e emocional construído a partir do desejo autêntico e perseverante de compreender o que nos cerca. Conquista somente possível através da renovação do entendimento e da forma de sentir a vida. É conquista individual, construção íntima e pessoal, e não pode ser considerado como adesão automática a princípios religiosos ou ideias que nos parecem aceitáveis e convincentes. E quanto mais maleabilidade intelectiva, mais chances de alcançarmos a fé que compreende e liberta. Fomos educados para obedecer sem pensar, aceitar sem questionar.
A cultura humana não é rica na arte de estimular a pensar e filosofar, debater e reinventar. A fé racional somente será lograda quando aprendermos a pensar a moral, a pensar sobre si, a debater sobre as vivências interiores com espírito de liberdade, distante da censura e das recriminações, com coragem para distanciar de estereótipos. A chamada conscientização e uma conquista intransferível, individual, somente possível quando permitimos a nós mesmos analisar nossa singularidade com amor e ternura, sem punições e culpas. Não existe melhora íntima concreta sem trilharmos essa vivência emocional. A educação na Terra passa por grandes transformações. Penetramos a era da curiosidade, queremos entender a vida. Queremos saber quem somos. A maior conquista da etapa minal é a capacidade de raciocinar. No entanto, se essa habilidade não for utilizada para a aquisição gradativa da consciência de si, estagnaremos no patamar de colecionários de certezas que nos foram transmitidas, esbanjando muita informação e carentes de transformação. A boa nova espírita tem que saltar da ilha da inteligência e integrar o reino do coração. É necessário abolir as fantasias do que deveríamos ser e aplicarmos-nos a sentir o que somos de fato, laborar com o nosso real. Nossa tarefa primordial, portanto, é recriar o conhecimento espírita adequando a nossa singularidade, sem com isso querer criar novos estereótipos de padrões coletivos. Respeitar os ensinos gerais, mas desvendar os nossos mistérios interiores, únicos no universo, eis o desafio da renovação espiritual. É tão penoso viver o Evangelho porque, em verdade, é penoso o contato com o nosso eu real, para o qual toda a mensagem de Jesus é dirigida. E para evitar esse contato, a mente capacitou-se a gerir as ilusões em milênios de experimentações, sendo muitas delas um mecanismo de fuga e proteção para isentar-nos do contato doloroso com a verdade sobre nós próprios. Existe um simplismo prejudicial quando nos acostumamos a afirmativas de periferia. Lancemo-nos a essa intrigante questão sobre quais são os motivos pessoais de não vivermos o Evangelho e emergirão para a consciência todo um manancial de reflexões, com as quais haveremos de trabalhar em favor de nossa maturidade. A bula universal da palavra cristã para cada qual terá dosagem e componentes específicos, conforme o estágio espiritual em que se encontre, não sendo oportuno copiar receitas. A singularidade é fundamento determinante da forma e da intensidade com que nos apropriaremos individualmente da vivência cristã. Nessa perspectiva incluem-se as razões pelas quais nem sempre fazemos aquilo que pregamos. Não se vive Evangelho, entre outras infinitas questões, porque não se tem trabalhado ainda nos grupamentos humanos, inclusive os espíritas, um método que permita esse autoencontro e bases educativas para a alma em aprendizado. O autoconhecimento solicita orientação segura e objetivos nobres para não se desvirtuar em autoflagelação e dor, normas severas e reprimendas, mecanismos típicos do religiosismo que se destina à massificação, com total descrédito e exuberância dos valores individuais que deveriam florir em nossos caminhos. 26. Disciplina dos desejos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão e a fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos o ódio, a raiva e a indiferença ao outro. Quando desejamos estagnar, sentimos a preguiça, o pessimismo e a descrença. Quando desejamos o progresso, sentimos o idealismo, o otimismo e a fé. Entre nós é muito conhecido o enunciado desejando, sentes. Sentindo, mentalizas. Mentalizando, ages, que estabelece uma realidade quase geral sobre a rotina da mente. Desejo, fenômeno da vida mental inconsciente, conquista evolutiva de valor na formação da consciência. Podemos classificá-la como uma inteligência instintiva ampliando o espectro das pesquisas modernas que sobre a multiplicidade das inteligências. Temos o desejo de viver, desejo dos sentidos, desejo de amar, desejo de pensar, desejo de raciocinar, desejo de glorificação, todos consolidados no que vamos nomear como inteligência primária automatizada, guardando vínculos estreitos com as memórias estratificadas do psiquismo na evolução hominal. É dessa inteligência que são determinados o impulso do sentir conforme o desejo central,
Desejo esse que mais não é senão um reflexo indutor da rotina mental na vida do homem. Intensificando ainda mais essas forças impulsivas do desejo central, encontramos os estímulos sociais da atualidade delineando novos hábitos e atitudes, no fortalecimento de velhas bagagens morais da alma através do instinto de posse, degenerando em apego lamentável no rumo das apropriações desrespeitosas entre os homens. Na convivência, a intromissão desse hábito de posse estabelece o ciúme, a inveja, a dependência e a dor em complexas reflexões. Façamos uma análise mais atenta. O afeto, como expressão do sentimento humano, carrega, em muitos lances da experiência relacional, um conglomerado de desejos. Entre eles encontram-se aqueles que nos mantêm na retaguarda espiritual, carecendo de educação a fim de não fazer da vida interpessoal um colapso de energias, em circuitos delicados de conflitos e atitudes desajustadas do bem, provenientes de ligações mal-sucedidas e possessivas. Devemos trabalhar para que todos os nossos consórcios de afeto, com quem seja, progridam sempre para a desvinculação, abstraindo-se de elos de idolatria e intimidade ou desprezo e mágoa, práticas extremas no terreno dos sentimentos que conduzem aos excessos. O afeto que temos é somente aquele que damos, porque o experimentamos nas nascentes do coração, irradiando de nós. É porque é nosso podemos dar, gratificando mais plenamente e cedê-lo ao outro que criar vínculos doentios por exigi-lo de outrem, em aprisionamentos velados ou declarados. Em verdade, esse possuir afetivo é a nossa busca de completude. Entretanto, a verdadeira complementariedade gera autonomia, liberdade e crescimento, enquanto essa possessividade gera escravidão, desrespeito e desequilíbrio. Quando se trata do tema transformação íntima na vitória sobre nós mesmos, estamos referindo, sobretudo, a esses impulsos matizes de sentimentos que são originados nas pulsões dos desejos. Graças aos desejos centrais que, costumeiramente, assenhoreiam nossa rotina mental, constata-se uma dicotomia entre pensar, sentir e fazer. Exemplo comum disso é o ideal de espiritualização que esposamos. Temos consciência da urgência de unirmos, amarmos, somar esforços, crescer e melhorar, porém, nem sempre é assim que sentimos sobre aquilo que já conhecemos. Fortes interferências no sentir causam solavancos e acidentes nos percursos da mudança interior. Falamos, pensamos e até agimos no bem em muitas ocasiões, mas nem sempre sentimos o bem que advogamos, estabelecendo hiatos de afeto no comprometimento com a causa, atraindo desmotivação, dúvida, preguiça, perturbação e ausência de identificação com as responsabilidades assumidas. Tudo isso coadjuvado por interferências de adversários espirituais, nos quadros da obsessão em variados rivais. É assim que nossos sentimentos sofrem a carga psicoafetiva milenar dos desejos exclusivistas inferiores, que ainda caracterizam a rotina induzida nos campos da mentalização. E como instaurar novas no psiquismo de profundidade em favor da renovação de nossos sentimentos? Como renovar esse coração milenar pulsando independente da vontade? Eis um empreendimento desafiante e progressivo. A solução está na aplicação de intenso regime disciplinar dos desejos, deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazendo o que não gostaríamos, mas é dever. Em outras palavras, saber desejar afinando impulsos com os alvítrios conscienciais. A disciplina dos desejos tem duas operações mentais principais, que são a contenção e a repetição, para que essa disciplina alicerce o patamar de fator de educação emocional. Na contenção é utilizado todo o potencial da vontade ativa e esclarecida, com finalidade de assumir o controle sobre as fontes energéticas de teores primários e suscetíveis de causar danos aos novéis propósitos que acalentamos. Já a repetição é a força que coopera na dinamização dos exercícios formadores de hábitos novos, com os quais desenvolvemos os valores divinos depositados na intimidade do ser desde a criação. Contenção e repetição são movimentos mentais neutros, que adquirirão natureza e qualidade na dependência das cargas afetivas com as quais serão impregnadas, e nisso encontra-se a verdadeira transformação interior. A contenção com revolta torna-se repressão e neurose. A repetição com descrença torna-se desmotivação e rotina vazia. A contenção com compreensão é vigilância e domínio. A repetição com idealismo é hábito novo e crescimento.
A contenção amplia a vontade no controle sobre si mesmo. A repetição planifica pela vivência o desenvolvimento de habilidades educativas dos desejos. Como vemos, é sobremaneira decisiva a influência do desejar na vilegiatura evolutiva de todos nós. Muitos corações encontram-se guindados a estreitas formas de expressão afetiva em razão de suas compulsões, adquiridas na satisfação egocêntrica dos desejos ao longo de eras e mais eras, limitados por não se encontrarem aptos a conduzir os sentimentos com elevação moral, quase sempre atrelados à erotização e irresponsabilidade nas emoções. Outras vezes os fatores complicadores surgem na infância, com os desejos não gratificados gerando carências de variada ordem na estrutura psicoemocional da criança. A necessidade infantil de afeto e atenção é um desejo natural e divino para impulsionar o crescimento, contudo, quando não é convenientemente compensada, cria efeitos lamentáveis no seu desenvolvimento. Vemos assim que significado têm os grupos solidificados nos valores evangélicos, notáveis pela força moralizante, seja no lar ou na vida social, instigando novos desejos na nossa caminhada de aperfeiçoamento individual. Grupos amigos, sinceros, autênticos e fraternos são buris disciplinadores das tendências menos felizes, ânimo psíquico para a superação das más emoções, estimulam o elastecimento de novos hábitos e cooperação ante as lutas de contenção, para quantos respiram ainda sob o regime doloroso desses limites provacionais nas leiras do sentimento, sobrecarregados de reflexos milenares a vencer. Em ambientes assim, a contenção é menos penosa e a repetição tem o reforço contagiante dos propósitos maiores nutridos coletivamente. E quanto aos grupamentos espíritas, que papel os reservam perante tal realidade? Precisamos muito de condições especiais para que tais dinâmicas da vida mental sejam dirigidas para aquisições consistentes e de bons resultados. As tarefas de amor e instrução das quais fazemos parte são ricos contributos nesse sentido. Enquanto estamos no trabalho espiritual, absorvemos do grupo de tarefeiros o somatório energético dos desejos elevados, o qual nos inspira nas diligências de amor conjugado às sublimes pulsões que vertem de tutores de além-túmulo, sensibilizando as formas do psicoafetividade em direção a uma transcendência. Razão pela qual o amor ao próximo é reeducativo e tão modificador de nossos padrões de sentimento em relação à vida. A propósito, alguns companheiros da lide sentem-se invadidos por um estado de hipocrisia, quando em outros locais fora das tarefas de paz, por não conseguirem efetivar a manutenção de tais experiências envolventes da alma píncaros de sensibilidade pelos outros. Isso ocorre, exatamente, porque as realizações espirituais são cercadas de condições especiais, quais fossem benfazejas enfermarias do espírito, na ministração de doses e tratamentos apropriados às imperiosas necessidades morais e emocionais que carregamos. Nessa faina dos grupos formadores do caráter e de nossa espiritualização, estaremos sempre em contato com os selos que almejamos para as realidades novas da existência, em contraposição às sombras acalentadas durante milênios. Essa fonte estimuladora é acréscimo de paz e serenidade ante as fortes reações cerceadoras do mundo íntimo, na busca de impedir-vos a caminhada de erguimento moral e espiritual. Os grupos conscientes, portanto, são verdadeiras escolas de novos sentimentos. Através dos reflexos que assimilamos da conduta alheia, passamos a esculpir uma nova ordem de hábitos, removendo desejos e sublimando a sombra das tendências em propósitos dignificantes. Mesmo que em tais ambiências venhamos a sentir e desejar o que não devemos, teremos arrimo psíquico e amizade sincera para compartilhar nossas necessidades, e só isso, muita vez, bastar-nos-á para ativar a vontade firme no domínio sobre nossos impulsos. Semelhante treinamento será nossa base de sustentação, quando aferidos na rotina dos dias nos ambientes de provação, a qual todos nos encontramos guindados. A vida afetiva é uma experiência que inclui desejos, burilêmulos sem fugas, nem supervalorização, compreendendo as escolhas da evolução moralmente tortuosa que empreendemos, em milênios de loucura emocionais. Nosso passado é também nosso patrimônio, jamais o destruiremos, apenas o transformaremos. A primeira condição de transformação, porém, é entendê-lo e aceitá-lo, por isso mergulhemos na vida interior e descubramos, através de nossos sentimentos, aquilo que desejamos,
trabalhando pelo autodescobrimento. Conhecendo-nos melhor, laboraremos com mais acerto pelo autoaperfeiçoamento. Enquanto isso, até deciframos com maior lucidez os códigos dos desejos, empenhemos na contenção com amor a nós mesmos e na repetição perseverante dos anseios de libertação que nutrimos no dia a dia. 27. Pressões por testemunho. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Era manhã de sexta-feira na Terra. Aprontávamos todos para mais uma excursão de socorro e aprendizado. Dona Modesto, como de costume, seria nossa condutora. Visitaríamos as regiões de dor na erraticidade. Antes, porém, beneficiaríamos o médium Sinésio que cumpria a tarefa de papel de polo magnético atrativo, tarefa apelidada pelo humorado Dr. Inácio Ferreira como isca mediúnica. Nossa equipe compunha-se pelos jovens Rosângela e Pedro Ilvécio. Além deles, diversos componentes do bando de Irmão Ferreira estariam cumprindo a atividade de defesa. Irmão Ferreira, excelente trabalhador das regiões abismais. Graças à sua índole corajosa e seu incomparável poder mental, tornou-se o que se pode chamar, segundo Dona Modesto, um cangaceiro do Cristo. Tendo vivido as lides do cangaço brasileiro, pernoitou longos anos de sofrimento em psicosferas pestilenciais, adquirindo vasta experiência sobre o modus operandi das trevas. Depois dessa etapa, resgatado a pedido de Jesus destinado a Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, passou a compor o esquadrão de servidores da defesa junto ao Hospital Esperança. Sua tarimba pode ser concebida pelo fato de somente ele e Eurípides conseguirem penetrar os mais inóspitos locais da inferioridade moral. Eurípides, pelas suas conquistas superiores, Irmão Ferreira, por ser um embaixador do Senhor, com recursos especialíssimos de força a ele emprestados para o serviço do bem e da remissão de si próprio. Nosso irmão é o testemunho de que a proposta de Deus é a inclusão, jamais deixando qualquer de seus filhos sem a misericórdia do recomeço. Sinésio é um médium aplicado e de vastas qualidades em desenvolvimento com seu esforço moral. Na noite anterior foi estabelecida uma conexão mental com uma entidade perversa do grupo dos dragões. Nota: dragões, espíritos caídos no mal, desde eras primeiras da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo, não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Vide André Luiz, na obra Libertação, psicografada por Francisco Cândido Xavier, capítulo 8. Fim da nota. Às 7 horas em ponto, nosso grupo de assistência chegou a seu lar. Ele havia despertado com bom humor, mas logo que retornou seus deveres, a sanha perturbadora do desencarnado alterou seu campo mental. Notamos que às 7h30 suas mentalizações pairavam em torno de irritações e aflições inúteis e sem razão. Digladiava com preocupações da rotina material sem justos e necessários motivos, enquanto o hóspede infeliz induzia pensamentos de derrotismo e raiva. Às 8 horas, Sinésio apresentava um quadro de intensa pressão espiritual que caracteriza a obsessão simples, da qual ninguém está isento nas esferas terrenas. Vimos claramente o sofrimento do medianeiro, o qual sabia lucidamente tratar-se de um episódio mediúnico. A cada hora intensificava-se mais a situação, graduava-se o assédio a cada minuto. Em nossa equipe percebíamos a tranquilidade de Dona Modesto e Irmão Ferreira, enquanto Rosângela, muito sensível à dor experimentada pelo companheiro no plano físico, não conteve seus ímpetos de compaixão e desabafou. Mas, Dona Modesta, por que deixar esse quadro correr a solto? São passadas 3 horas, e pelo que vejo das próprias reações físicas do médium é literal desajuste coronário não demora. Calma, Rosângela, tudo tem um fim útil, assim não fosse já teríamos agido. Estamos aguardando o bote. Sinésio é bem resistente, confie. Já eram passadas 3h40, quando extenso vozerio à distância cortou a cena. Dona Modesto solicitou-nos vigilância e fé.
Irmão Ferreira fez um leve sinal ao seu bando, que se apressou em tomar posições estratégicas. Minha tarefa era convocar o medianeiro à oração, o que sem dificuldade foi captado pelo seu bondoso e oprimido coração. Ele orou compungidamente pedindo paz a Jesus pelas almas que lhe intensificavam as provas na vida espiritual, e o fez com tanta unção que, como se caridoso golpe de expulsão provocasse o desligamento entre as mentes, vemos o dragão literalmente caído, tal como se houvesse tomado um choque de graves proporções. Nessa hora percebemos a origem do vozerio. Quase uma centena de almas ligadas às trevas se ajuntava ali. Um deles pronunciou: "O que é isso? Um dragão tombado? Quantas vezes vamos pelejar para derrubar um infeliz tão fraco como esse? Vamos arruinar com a vida desse condenado e mostrar aos tutores que não existem créditos de proteção para quem deve." Para a surpresa do grupo, uma rede de acolhimento descia lentamente do alto envolvida em uma chuva de luzes vivas e multicoloridas com o propósito de envolver a todos. Ouviam-se trovões e relâmpagos intensos, os quais eram perceptíveis com grande intensidade. Os sons lembravam uma guerra. A chusma de espíritos notou a força que lhes cercava. Irmão Ferreira surgiu em meio ao cenário como se materializasse aos olhos de nosso irmão e pronunciou, no seu tom costumeiro: "O que vós, Messê, acha que vai fazer aqui? Nós estamos aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos a bênção de Deus para todos vós, Messê." "Seu cangaceiro estúpido, quanto tempo você acha que via proteger esse fracassado?" "Isso eu não sei responder, mas que agora nós vamos ter uma conversa de home para home, isso nós vai." A rede descia provocando medo em todo o grupo pela natureza das forças elevadas que emitia. Acordes apropriados para esse tipo de momento fluíam como se viessem de cada nó. Dona Modesto convocou-nos à prece. Com incrível rapidez os dragões dispensaram, entre palavrões e juras de vingança. Ficou somente o obsessor caído. Irmão Ferreira, literalmente, o colocou no colo e levou-o para um posto próximo às nossas movimentações. Rosângela, antes da saída do cangaceiro, a ele endereçou a seguinte questão: "Já que o obsessor vai ser beneficiado, o que meu irmão fará pelo médium?" "Ó, menina, se vossa mercê quer paparicã menino sadio, pode ficar. Ou pra onde Jesus correu com suas bênçãos. Vou acudir os obsesso. Isca é pra ser devorada. O que interessa é o peixe devorado." E soltou sua tradicional e altissonante risada. Todos rimos do inesgotável bom humor de Ferreira em pleno momento de tumulto e atenção. Ele saiu, prontamente, deixando-nos com Dona Modesta e Elvésio. A rede de acolhimento foi levada juntamente com o bando de cangaceiros, que a conduziriam até um local de segurança nas proximidades das regiões de padecimento nas quais nossos irmãos infortunados se acomodavam. Elvésio, atento e ponderado como sempre, destacou: "Que bênção a mediunidade com Jesus." "Sim, Elvésio. Uma bênção incomensurável", atalhou Dona Modesta. Por sua vez, Rosângela, preocupada com o médium, procurou saber o que lhe tinha sucedido. Verificando a mudança de clima mental e a instantânea felicidade na qual se encontrava, arriscou um palpite. Há um minuto parecia uma mente na loucura, um candidato ao infarto do miocárdio. Agora dá-me a impressão de ser uma ave voejante que perpassa os mundos em profusão de paz e alegria. Que mudança! Não, Rosângela, a mudança foi o que aconteceu nas últimas horas, porque, na verdade, esse é o estado habitual da mente de Sinésio. Mas será por isso que o Ferreira nem se preocupou? Isso mesmo. Aqui o grande necessitado a ser socorrido era o dragão enfermo. O médium era apenas a isca. Ele tem o cérebro que assimila a prece com maior vitalidade, ordenando suas substâncias e promovendo a harmonia. Nosso irmão fora do corpo, no entanto, está exaurido e com terríveis lembranças que não tem como esquecer nos labirintos mentais. É escravo de profundas hipnoses e rasteja por entre fios e grilhões de matéria semicondensada, ligada às regiões em que estagia nas penumbras da vida imortal. Em toda obsessão a dor maior é sempre daquele que não tem o corpo físico para bater as traumáticas reminiscências de outros tempos. Os desencarnados sabem e podem mais pela liberdade de ação, os encarnados, entretanto, estão mais bem aquinhoados de estímulos para vencer os circuitos viciosos da dor das recordações.
Seria justo considerar que o sofrimento de algumas horas de cinésio é menor que as lutas enfrentadas por essa criatura aqui amparada. Sem dúvida nenhuma. Nossos irmãos na Terra tratam de obsidiados como vítimas de cobradores impiedosos tão somente porque não conhecem com nuances os infinitos e complexos dramas da mente sem o torpor da matéria. Se pudessem conceber semelhantes dores, chorariam pelos que aqui se encontram. Tudo obsidiado apela para o amparo refazente que se encontra disponível nas casas de amor. Os obsessores, no entanto, não descobriam ainda como definir seus caminhos perante as graves perturbações emotivas que carregam e se iludem com as sensações interiores de vingança e humilhação, perante quantos fazem luz que os importunam e agride. E por que é permitido que um médium com o campo mental ajustado passe por esse tipo de transtorno? Não seria mais justo poupar-lhe, já que vem burilando seus pendores e buscando o crescimento? Com sinceridade, Dona Modesto, não consigo entender a razão de uma obsessão em tão esforçada criatura, filha, querida, que queria você. Que Sinésio ajuntasse luz somente para ostentar grandeza. Que bens adviriam de uma mediunidade se o médium, a pretexto de sossego justo, não mais desejasse usar sua luz para exterminar as trevas do mundo. Essa é a chamada pressão espiritual por testemunho. Quadro comum na vida dos trabalhadores do Cristo. Mesmo quando guardam cuidado e vigilância, devoção e disciplina com a conduta, são chamados a servir e testemunhar seus valores. Na Terra, o homem ainda cultiva a ideia da melhora espiritual como forma de regozijo e paz, perene e egoísta. Você mesmo, Rosângela, que veio da formação evangélica sabe bem do que estou falando. Sinésio, pelos recursos de amadurecimento que tem desenvolvido, pode participar dessas iniciativas sem riscos maiores em razão das mesmas morais de sua força psíquica. Tornando-se alvo de alguma trama dos adversários, funciona como uma isca atraindo para muito perto da sua vida mental os desencanados que, sem perceberem, emaranham-se em uma rede de irradiações poderosas, permitindo-nos uma ação mais concreta em comparação a muitas das incursões nos vales sombrios. Temos assim um típico e pouco comum episódio de obsessão simples que termina tão logo é feito o desligamento de ambas as mentes. Uma obsessão provocada, uma obsessão controlada. Mas, e se o nosso irmão não dispusesse de algum recurso no campo mental que ensejasse essa iniciativa? Simplesmente não cometeríamos o absurdo de entregar uma esperança nas mãos do fracasso. Nesse caso, além de poder servir a lei do amor, o médium dilata suas resistências espirituais logrando um excelente patrimônio autodefensivo para esses instantes tormentosos da Terra. Atualmente, até mesmo os que não peregrinam pela mediunidade ostensiva são atacados por expressa nuvem negra bacteriana que para na psicosfera, capaz de provocar os mais diversos prejuízos, conforme os costumes de cada criatura. O codificador, sempre detalhista nas suas observações, ocupou-se em receber dos sábios guias alguma orientação sobre o tema, como segue. Porque permite Deus que espíritos nos excitem ao mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como vemos, a vida espiritual é um oceano de novidades que o homem na carne, mesmo guardando noções valorosas de espiritualidade, sequer imagina sobre as infinitas leis e ocorrências por aqui experienciadas. Por isso, os espíritas, que em muitas ocasiões demonstram presunção e sapiência acerca da vida imortal, procurem revisar suas posturas morais, porque como já diz o velho ditado, há muita coisa entre o céu e a terra que sequer imagina a vã filosofia. 28. A força do bem. Toda ideia nova forçosamente oposições e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. A rotina dos nossos serviços no Hospital Esperança foi interrompida naquele dia por um chamado para atendimento na crosta terrestre. Tratava-se de Juarez, médium em regime de educação das forças mentais, o qual rogou amparo frente à imprevista ocorrência em sua vida profissional. Sua oração, conquanto carregada de desespero, foi registrada em nossos núcleos irradiadores e o pedido, como de costume,
Chegou ao pavilhão dirigido por Dona Maria Modesto Cravo, que nos conclamou ao trabalho. Chegamos juntas ao ambiente comercial de Juarez, Dona Modesta e nós. Ele estava ansioso e compenetrado no episódio, o qual assumiu proporções avassaladoras em sua mente. Providenciamos alguns fluidos calmantes para que ele mantivesse equilíbrio. Era um homem de gênio explosivo e pouco cordato, especialmente nos negócios. Seu estabelecimento seria visitado por um fiscal de impostos. Notamos que a mente do nosso amigo estava em franco delírio. Pensamentos de oposição espiritual tomavam conta de seu cérebro. Dizia para consigo: querem me derrotar porque estou no trabalho do bem. Tenho certeza que foi uma cilada espiritual em razão das últimas palestras que fiz sobre temas evangélicos. Sua fixação em ideias de pressões espirituais de adversários vagueava pelo terreno do místico e imponderável. Não pensou em alguma atitude juridicamente defensiva e nem na própria incúria, com a qual se tornou possível a ocorrência. Não constatávamos a presença de nenhum ardil de obsessores contra ele naquele caso. A dívida era vultosa. Infelizmente, apesar dos apelos de amigos e parentes, Juarez preferia a omissão. A hora previamente determinada, chegou um homem maduro e carrancudo, com ares de severidade. A visita foi rápida e cordial. Apenas mais uma advertência, nada de execução judicial, por enquanto. O médium agora aliviado mentalizava em seus pensamentos, como os amigos espirituais são bons e amparam quem está na tarefa. De nossa parte, o único amparo dispensado em verdade foi a ele próprio, a fim de que não excedesse na conduta. Terminado nossa visita, Dona Modesto sintetizou em pequena frase uma ampla experiência que merece estudo e aprofundamento nas relações entre homens e espíritos. Veja só, irmã-se. Os homens costumam ver os espíritos onde eles não estão, e onde estão, não costumam ser vistos pelos homens. Situações como a de nosso amigo comerciante têm sido constantemente assinaladas no dia a dia do homem carnal, seja portador de faculdades psíquicas mais evidentes ou não. O ser humano é essencialmente místico, mas principalmente entre os cultores da fé espírita, essa tendência tem sido acentuadamente empregada na construção da realidade individual, atingindo algumas vezes as raias da insensatez. O exagero nesse tema tem ensejado devaneios com consequências morais nocivas para a vida de muitos homens na Terra. Menor esforço e irresponsabilidade em razão de fantasias provenientes do pensamento mágico tem criado campo para fuga e ilusão. Explorações psíquicas têm ocorrido em torno da Terra. Visitamos certa feita um médium de cura, em cidade localizada no polígono do Planalto Central, e constatamos um nível acentuado e sutil de desequilíbrio que ilustra nossa tese. Nosso amigo já não vivia mais o plano físico, uma quase esquizofrenia cingia-lhe o pensamento. Não ouvia mais os amigos de convivência, guardava-se sob uma análise exclusivamente da influência dos espíritos em todos os fatos que o cercavam. Nos êxitos rendia homenagem aos benfeitores como forma inteligente de engrandecer sua suposta humildade. No entanto, encharcava-se na vaidade pessoal de ter sido ele o intermediário do sucesso. Nos fracassos imputava irrevogável responsabilidade às trevas a sua sanha perseguidora, abdicando de incursionar no campo da autoanálise e verificar sua parcela pessoal nos trâmites infelicitadores. Inclusive uma questão merece urgente avaliação. Convencionou-se entre alguns adeptos espíritas mensurar o valor espiritual de uma tarefa pela oposição trevosa conforme denominação usual do plano físico que lhe é imposta. Alguns companheiros, inspirados nessa teia, interpretam todos os obstáculos em torno de seus passos no serviço doutrinário como ciladas e manobras contra seus ideais, como se tal critério constituísse um sistema de aferição exato e universal. Apoiados nas palavras do codificador, que diz, assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Com esse excesso interpretativo, caminham para a escassez de discernimento, perdendo de vista o exame que deveriam proceder em suas próprias atitudes ou decisões na tarefa que, constantemente, são as únicas e verdadeiras brechas com as quais os opositores do ideal laboram. Inquestionavelmente, e a literatura espírita é farta de informes a esse respeito,
Não estamos fazendo um convite ao deboche sobre o modus operandi dos inimigos desencarnados da causa do amor. Ingenuidade nessa questão será mais uma porta aberta para o acesso dos maus espíritos, parafraseando o lúcido Allan Kardec. As trevas só têm a importância que nós lhes emprestamos. Palavras sábias de Dona Modesta cravo em oportuna paráfrase feita por ela codificação, nas palavras da equipe Verdade. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Será que semelhantes reações ao nosso esforço não poderiam também advir de descuidos e inexperiência? O sutil desejo de realce pessoal ou a pretensão dos pontos de vista, tão difícil de ser percebida, não poderiam ser a causa exclusiva de tanto burburinho e problemas nas frentes de atuação que erguemos. O enfoque excessivamente carregado de ideias místicas subtrai-nos a possibilidade de tornar a relação entre as sociedades física e espiritual uma escola de despertamento e crescimento para os valores da alma. Utilizando a expressão do Guia dos Médiuns e Evocadores, o Livro dos Médiuns, o laboratório do mundo invisível cerca a natureza terrena com objetivos de ascensão para quantos se encontrem em ambas as faixas da vida. Quantas críticas e discordâncias, desavenças e tropeços existem nas equipes espíritas com as quais as trevas, sem muito esforço, exploram assiduamente. Mais que natural a luz acesa ser perseguida pelas sombras. Faz parte da lei de amor essa atração opositora. Por ela, quem está na luz se fortalece iluminando-se ainda mais, e quem jaz nas penumbras encontra o perdão de Deus na claridade da vitória do bem nos lampejos da conduta alheia. As convicções pessoais intransigentes e a imprudência são as armas mais poderosas daqueles que se posicionam contra o nosso esforço autoeducativo, porque formam o campo mental propício para a sintonia e a perturbação que decorrem do personalismo e da invigilância. Nenhuma força é maior que o bem em todos os tempos. Firmemos nessa crença nesse brasão mental e roguemos o acréscimo da misericórdia, uma vez que sabemos da nossa fragilidade. Com essa fórmula ninguém sucumbirá sob o peso das vigorosas forças contrárias, que existem para dilatar-nos o poder de cooperação individual na obra do Todo-Poderoso Criador do Universo. 29. Psicosfera. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1863, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo X, item 16. No universo tudo é vida e transformação. Leis imutáveis regem a harmonia através do regime de unidade. A vida do homem em sociedade submetida a essas leis naturais, respira nesse engenho divino que destina os seres evolução. A ordem que preside tais fenômenos é regida por princípios de atração e repulsão que esculpem, pouco a pouco, os valores morais dignificadores da vida interpessoal. Semelhante atrai semelhante, opostos se retraem. O pensamento é força energética com cargas vigorosas, e o sentimento dá-lhe qualidade e vida tornando o psiquismo humano o peso de formação dos ambientes em todo lugar. Tomando por comparação as teias dos aracnídeos, criadas para capturar alimentação e se defenderem, a mente humana, de modo similar, tem seu campo mental de absorção e defesa estabelecido pelo teor de sua radiação moral, são as psicosferas. Quanto mais moralizado, mais resistente é o circuito de imunidade da aura, preservando o homem das agressões naturais de seu ecopsiquismo e selecionando o alimento mental vitalizador do equilíbrio de todo o cosmo biopsíquico. O estudo da formação das psicosferas explica-nos a razão de muitas sensações e incômodos, claramente percebidos pelas criaturas na rotina de seus afazeres junto aos ambientes da convivência social. Enxaquecas repentinas, náuseas, falta de oxigenação, tonturas, alterações de humor instantânea, alterações no bem-estar íntimo sem razões plausíveis, irritações ocasionais sem motivos, sentimentos de agressividade, ansiedade e tristeza súbita, indisposição contra alguém sem ocorrências que justifiquem. Eis alguns possíveis episódios que podem ter origem na natureza psíquica dos ambientes. Evidentemente, os locais de nossa movimentação serão sempre o resultado da soma geral das criações que neles imprimimos,
colhendo dessa semeadura somente os frutos que guardam semelhança com a qualidade das sementes que espalhamos. Dessa forma, alguns descuidos da conduta ensejam romper com as faixas mentais defensivas em razão da natureza de nossas ações. Nesse sentido, faz-se necessário destacar que a palavra mal conduzida tem sido uma das mais frequentes formas de fragilizar nosso sossego interior.